viver um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos ir além da superfície. É preciso ter fé para mergulharmos sem medo, sabendo que Deus está nos guiando, mesmo em meio à escuridão. Limitamos a profundidade da nossa fé quando duvidamos do amor de Deus por nós, mas Jesus Cristo nos chama para um relacionamento mais profundo, aonde a sua glória se revela. É no profundo de Deus que a nossa esperança cresce e vivemos o impossível. É tempo de quebrar as correntes que nos prendem na superfície e mergulharmos em Deus. 2025 é o ano para você confiar, mergulhar e experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Queridos irmãos, eu quero hoje falar com vocês sobre profundidade. Nós sabemos que esse é um tema importante que nós estamos vivendo nesse ano e o ano ainda não acabou. Deus ainda tem um propósito na minha e na sua vida para que, em nome de Jesus, ainda esse ano nós possamos estar no nível que Ele requer de nós. E para isso eu gostaria de compartilhar um pouco desse momento de meditação junto com você, mas que para isso você abra o seu coração e a sua mente. Deixe que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente venha falar com você. Permita que nessa hora algo de Deus flua aí onde você está. E ao receber essa palavra, creia que ela será depositada em lugar seguro dentro do seu coração, para que então, regada diariamente, ela venha frutificar. Eu gostaria de ler com você um texto muito conhecido de todos nós, que fica em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14 até o 24. E diz assim o texto: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, diante desse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui na sua carta aos Romanos, diante dessa verdade que revela a nossa dupla natureza, como nós somos carne, mas também somos seres espirituais. E porque somos espirituais e temos crido na palavra de Deus e temos aceitado o Evangelho de Cristo, queremos sim agradar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa mente e com todo o nosso coração. Mas ainda assim percebemos que a nossa outra natureza, a nossa natureza carnal, muitas das vezes nos impede de vivermos isso na totalidade, na pureza que isso exige e que até há de desejo em nós. Mas olha que interessante, falamos sobre profundidade. E falando sobre profundidade, falando sobre essa verdade, nós vamos perceber que estar no profundo é estar no total, é estar completamente inserido em algo que nós muitas das vezes já não dominamos mais. Estar no profundo é não simplesmente ser lançado, mas se permitir viver de forma que nosso controle é dado àquela profundidade. Na verdade, quando nós estamos em águas profundas, eu não sei se você talvez já fez algum mergulho, ou se você já talvez tenha experiência numa piscina muito funda,
e você percebe que aquela água, ela cobre totalmente você. Os seus movimentos, eles são diferentes debaixo daquela água. Há uma outra pressão, há uma outra forma de andar, há uma outra forma de se conduzir. Algumas coisas também são benéficas. Você sente que as suas articulações elas ficam mais leves à medida que você... o peso das articulações ele é um pouco retirado à medida que você está na profundidade. E isso tem a ver com o que nós estamos falando, porque a nossa carne já é a nossa natureza presente. É aquilo que nós vivemos no mundo, é aquilo que nós temos visualmente, é aquilo que nós temos real, é aquilo que nós apalpamos. Mas quando nós nos lançamos nesse rio de águas vivas que é Cristo, nós estamos desejando viver uma nova realidade, ainda que nós não vejamos, ainda que nós não possamos tocar, mas é essa realidade que vai nos conduzir para um novo tempo. E estar envolto nesse profundo vai exigir de mim e de você mudanças. Paulo está falando aqui que dentro dele há uma guerra presente, real, verdadeira, a qual ele não nega e nós também não devemos negar. Você não deve negar que o pecado, como diz a palavra de Deus, talvez tão de perto te assedie. Você não deve negar que o pecado é uma realidade neste tempo, mas você deve negar viver pecando. Você deve negar, se recusar a ter uma vida de pecado. É esse o convite do profundo, é um convite de mudança. É um convite de renúncia da sua natureza carnal para aperfeiçoar em você o novo eu, o novo homem, a nova mulher, criado à imagem e semelhança de Deus. É a restauração daquilo que Adão e Eva perdem no Éden, mas que na pessoa de Cristo eu e você podemos recuperar. Quando nós estamos falando sobre profundidade, nós estamos falando sobre o redirecionamento dos nossos amores. Sabe, quando nós estudamos um pouco sobre ética cristã, e nós vemos ali tudo que Adão e Eva eles foram provocados no Éden. E a partir da queda, o mundo à volta deles e todo mundo, na verdade, se torna totalmente diferente com a sentença que é imposta por causa da queda. Mas na pessoa de Cristo, quando Cristo ele vem, ele faz esse papel que nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa poderia fazer, somente Cristo. Cristo faz esse papel de nos retornar, nos trazer de volta os olhos para Ele, que nós podemos contemplá-lo, que nós podemos redirecionar a intenção do nosso ser, do nosso coração, as nossas emoções, sentimentos redirecionados para Ele, envoltos nele, envolvidos nele, nessa graça, nesse amor, a fim de que os nossos amores pertençam totalmente a Cristo. Quando nós falamos de profundidade, de negar o seu eu natural para viver um novo ser espiritual, que aceita essa verdade de Cristo, que aceita essa nova vida de Cristo, nós estamos falando de muitas mudanças. E essas mudanças envolvem hábitos. Sabem, meus queridos, os neurocientistas dizem que um hábito demora cerca de 66 dias para ser formado. Muitas das vezes nós temos a expectativa de que será num culto, de que será num congresso, numa conferência, de que será numa semana de oração. Só que eu quero te dizer que não. Exige mais de mim e de você. Esse convite de hoje a essa profundidade que eu quero fazer a você é um convite prático. É um convite que te lança a uma mudança de hábitos. Já decidiu hoje, talvez, mudar os seus hábitos? E que hábitos você tem? Porque quando nós falamos de hábito, nós estamos falando de algo que é feito tão facilmente que muitas das vezes nós fazemos no automático. Muitas das vezes nós direcionamos os nossos olhares para lugares que não convêm. Muitas das vezes nós estamos tão habituados a nos portarmos de alguma determinada forma que só o que percebemos é que aqueles hábitos que foram gerados em nós ainda não glorificam ao Senhor. E talvez seja disso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, ora, ainda há uma natureza carnal que eu preciso romper, que eu preciso vencer.
Ainda há em mim coisas que não agradam a Deus e que não estão me agradando e que por isso eu preciso vencê-las. Mas olha que interessante, no versículo 24, Paulo ele faz uma pergunta, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se nós olharmos a grosso modo, pode parecer que é uma pergunta retórica, mas não é. Certamente nós temos a resposta. Existe um que pode libertar. Existe um que pode nos libertar completamente da nossa natureza carnal. Existe um que pode fazer nós andarmos sobre as nossas alturas. Existe um que pode nos levar a níveis de profundidade onde nós nem imaginamos ainda que seja possível alcançar. Existe um que pode fazer queimar dentro do seu coração um amor sobrenatural pela pessoa de Deus. Porque nada vai te levar ao profundo, mais profundo que possa existir do que o amor de Deus movendo dentro de você. É o amor de Deus em você que vai te conduzir na verdadeira boa intenção. Porque muitas das vezes nós queremos ir ao profundo, mas nós queremos ir porque talvez estejamos vendo que as outras pessoas estão se lançando a esse profundo, ou estão tentando alcançar de alguma forma. Talvez nós estejamos tentando ir ao profundo porque esse seja o tema do ano, ou porque essa seja a palavra que está recorrentemente vindo até nós. Talvez nós estejamos tentando ir ao profundo, porque até existe em nós o querer, mas o executar não está em nossas mãos. Talvez nós estejamos querendo ou tentando nos lançar, viver esse profundo com as nossas forças, ou com as intenções fora do lugar correto. Mas eu digo a você, é o amor de Deus em você, queimando em seu coração, que mais facilmente vai mudar os teus hábitos e te lançar no profundo. É o amor de Deus queimando em você, te tirando de tantas horas de entretenimento, para que você possa então ter mais tempo com a pessoa de Deus. É o amor de Deus te lançando no profundo, queimando em você, que vai permitir que você olhe para a pessoa de Cristo não com o interesse daquilo que Ele pode dar, ou que Ele possa fazer, ou que Ele possa mudar, ou daquilo que você tem a expectativa de viver nesse mundo, mas daquilo que Ele já fez por você. É o amor de Deus queimando em você que vai fazer você não ter um domingo no profundo, um dia no profundo, uma semana no profundo, um congresso no profundo, mas uma vida em profundidade. Eu quero te desafiar a gerar um novo hábito. Talvez 66 dias sejam só o começo para uma vida inteira na presença de Deus. Quem sabe a partir de agora você determine fortemente no seu coração essa mudança de hábitos. Se você fala palavras torpes, fala ainda coisas que não glorificam o nome do Senhor, eu quero te convidar a mudar esse hábito. Se você não tem o hábito da leitura porque a sua vida foi tão diferente dessa rotina de leituras e você se lançou em outros hábitos e não conseguiu criar esse hábito, eu te convido a criar o hábito da leitura a partir da leitura da palavra de Deus. Eu quero te convidar a mudar o hábito de uma vida de uma oração rasa para alguém que verdadeiramente tem momentos especiais com Deus na oração. Eu quero te convidar a ter uma vida que se lança ao profundo de forma prática através do reconhecimento de que existe em você uma natureza carnal que você precisa vencer, mas principalmente existe em você um amor tão grande pela pessoa de Deus que vai fazer você mudar os seus hábitos diários na sua rotina para que você possa então alcançar maior profundidade. Agora, algo muito específico que eu gostaria de dizer a você é que ninguém vai lançar você no profundo. Ninguém vai empurrar você e você vai estar lá no mais profundo. Isso vai se dar no dia a dia, pela constância, passo após passo, oração após oração, dedicação após dedicação, leitura bíblica após leitura bíblica. É um diário que vai sendo criado entre você e Deus. É um novo dia a dia, um novo cotidiano para escrever uma nova história de novos hábitos que vão ser os hábitos de uma nova pessoa, uma pessoa lançada no profundo, uma pessoa lançada, envolvida nesta palavra,
que sabe e reconhece que, embora o desejo esteja em nós, nós precisamos da força de Deus para poder executar. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha feito sentido para você e eu gostaria de orar por você nessa hora. Que você possa convidar alguém que esteja aí próximo a você ou depois compartilhar essa palavra com alguém para que mais pessoas possam estar entendendo que viver em profundidade é um processo. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. E eu creio que esta palavra, ela já está queimando em corações. Que o teu amor, Senhor, revelado na pessoa de Cristo, possa trazer a nós, Pai querido, as condições necessárias e todas as condições para nós rompermos, Senhor, a nossa natureza carnal. Para nós ultrapassarmos, ó Pai, os limites que nos impedem de ter hábitos de uma vida espiritual. Que essa pessoa possa ser lançada diariamente nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura da palavra, que ela não dependa de homens, que ela não dependa de reuniões, embora ela possa participar e faça muito bem em fazer isso, mas que a dependência dela esteja numa intimidade verdadeira e num contato diário contigo. Que haja um amadurecimento, Senhor. Que saiam daqui, saiam desta reflexão, desta palavra, pessoas que vão entender que precisam de um novo tempo, de um novo hábito, que precisam formar hábitos para ter uma vida de constância na tua palavra. Fortalece o meu irmão, Senhor. Fortalece a sua vida. Eu não sei qual é a realidade, Senhor, em que ele ou ela se encontram. Eu não sei o quanto o pecado está impedindo de viverem na totalidade da profundidade de Deus. Mas eu creio, Pai, num Deus infalível, o Deus vivo e verdadeiro, que só Tu és. Alcança, Pai, pelo Teu poder, essa vida, e que ela, em nome de Jesus, possa viver um novo tempo, uma transformação contínua, real, verdadeira, para a glória do Teu nome. É isso que eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.